Hoje é segunda, 4 de dezembro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O Botafogo ontem empatou mais uma partida no Campeonato Brasileiro, saiu do G4 da competição e não tem mais nenhuma chance nem matemática de ser campeão nacional. A partida contra o Coritiba, eu acho que ali já tinha realmente acabado qualquer chance do Botafogo de buscar esse título brasileiro. Campeão nacional deve ser o Palmeiras, tem ali um saldo de gols gigantesco e deve na próxima quarta-feira, diante do Cruzeiro, confirmar o seu título nacional. E ontem o Diego Costa concedeu uma entrevista após o jogo falando alguns pontos sobre o clima de oba-oba que pode ter atrapalhado o Botafogo em relação ao título. Será que este foi o grande ponto? Será que o clima de oba-oba atrapalhou o Botafogo a respeito do título? Vamos falar sobre tudo isso dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Ontem o Diego Costa concedeu uma forte entrevista após a partida, desabafou a respeito de mais um insucesso do Botafogo no estádio Newton Santos. Reclamou que não teve tantos minutos para poder ajudar o time dentro de campo, não confirmou se vai continuar na temporada de 2024. Eu acho que após essa entrevista, apesar do Botafogo querer a sua continuidade, acho improvável que ele fique, ainda mais que ele deu meio que um chute na canela dos seus companheiros, falando de clima de oba-oba, e disse algumas situações bastante fortes. Abro aspas para o Diego Costa. Fizemos o primeiro turno fora da média. No segundo turno, faltou maturidade e humildade para saber que o campeonato só acaba na última rodada. Era normal que o torcedor ficasse eufórico, tivesse oba-oba, mas nós não podíamos pegar essa atmosfera de fora. Da nossa parte, faltou humildade. Saber ler o momento de cada jogo, ver o momento que o clube estava vivendo, deixar o ego de lado para conquistar resultados melhores. Que sirva de lição, de aprendizado. Porque o futebol cobra. Temos que tirar uma lição. Porque ficar 3 meses, 10 jogos sem ganhar não é admissível para o Botafogo. Aí ele continua em relação a culpados. Se existe o culpado aqui, somos nós jogadores. Ser homem quando as coisas vão mal. Porque tem que dar parabéns a tudo que eles construíram. Tem uma pessoa que está investindo. Fizemos uma campanha brilhante. Mas é isso, servir de aprendizado, que o futebol só acaba na última partida. E ele também falou, ele foi perguntado pelo Juliano Lima, jornalista do Grupo Globo que estava participando, se ele iria continuar no ano que vem. Tô abrindo aspas aqui. Vim com o intuito de poder ajudar da melhor maneira possível, com a consciência tranquila de que poderia estar aqui ajudando o grupo. Não foi como eu esperava em termos de oportunidades, de minutagem. Vou sempre ter essa ambição. Nunca vou estar feliz de jogar poucos minutos. Sei que tinha condições de poder ter ajudado de uma maneira melhor dentro de campo. Mas foram opções, o grupo vinha ganhando sempre. Era normal. Não estou pensando no futuro agora. Temos mais uma partida para definir tudo e superar essa frustração que está sendo para o torcedor e para mim pessoalmente. Nunca vivi algo parecido em toda a minha carreira, numa situação de empates e derrotas da forma que aconteceram. Diego Costa não jogará a última partida novamente, levou o terceiro cartão amarelo e não jogará contra a equipe do Internacional lá no estádio Beira-Rio. A situação de oba-oba, acho que ele foi bem feliz quando ele diz: nós torcedores tínhamos todo o direito de um oba-oba, de comemorarmos, de ficarmos felizes, de acreditarmos no título brasileiro, de zoarmos os rivais. Cara, isso é do jogo. Torcedor que não fizesse isso, eu acharia estranho. Até mesmo pela vantagem, da maneira que o Botafogo estava jogando. O pessimismo ali não era válido, porque o Botafogo tinha uma vantagem enorme em relação às outras equipes do Campeonato Nacional. No meu ponto de vista, na minha avaliação, esse oba-oba interno pode ter sido o quê? Uma falta de maturidade dos jogadores saberem superar as adversidades. Eles estavam contando tanto com o título que na hora que chegou uma adversidade, eles não souberam mudar nada, não souberam virar o jogo, não souberam entender o que tinha que fazer. Eles não tiveram essa maturidade. Eu acho que esse oba-oba que o Diego Costa disse tem muito a ver com isso. Eles não terem entendido o que tinha que acontecer internamente. Como eles superariam isso, como eles lidariam com todas essas adversidades que aconteceram. Um time ruiu emocionalmente, ruiu tecnicamente e agora é um arremedo de time, que prejudica inclusive o planejamento do Botafogo para o ano de 2024, podendo já ter uma partida decisiva em fevereiro, sendo que você teria a fase de grupos da Libertadores só em abril. O time já vai ter uma carga emocional no segundo mês do ano, depois de tudo
e passou nesta temporada, porque eu acho improvável que o Botafogo vença a equipe do Internacional no estádio Beira-Rio. O Botafogo deixou escapar até mesmo uma vaga dentro do G4 do Campeonato Brasileiro. E o Thiago Nunes, ele foi perguntado a respeito deste tema na entrevista coletiva que aconteceu ontem no estádio Newton Santos. Ele falou sobre esse ponto, né, de você ter a resposta do Diego Costa a respeito do Oba-Oba, e ele também vai responder sobre culpados de tudo que aconteceu. Eu vou colocar aqui esses dois trechos. Ele falando sobre o Diego Costa, a resposta, e também a respeito de culpados. Vejam aí essas falas do Thiago Nunes. Primeiro, agradecer ao torcedor que aqui esteve hoje, né, mesmo o torcedor que protestou, né, que mostrou sua insatisfação com a equipe e com o momento que atravessa. Agradecer também, porque a gente vive num processo democrático e tem que respeitar todas as pessoas. Então, agradecer a todos que se fizeram presente no Newton Santos, porque isso também serve de experiência para todos que estavam hoje envolvidos nesse jogo. A gente sabe que é duro, né, falar isso para o nosso torcedor, porque todos nós chegamos aqui, e eu cheguei há pouco tempo, como você bem ressaltou, com uma ilusão muito grande, uma expectativa alta de reverter uma situação anímica, técnica, tática, física, né, de uma sequência de resultados sem vitória. A gente não conseguiu, né, brindar o torcedor com uma vitória, por mais que tenhamos aí enredos, né, muito particulares em cada jogo, não conseguimos o resultado de vitória necessário para nos dar a condição de título. Então, nesse momento não é momento de dar muita explicação, e sim, efetivamente, assumir a responsabilidade. Vocês nunca vão me ver estar aqui indicando culpados, até porque eu creio que a gente normalizou muitas vezes no futebol a ideia de culpados e eu penso muito mais em responsáveis. Então eu sou o responsável técnico, dentro do que vivi aqui nesses 15, pouco mais de 15 dias que estou à frente do clube, mas é uma responsabilidade que se divide com os jogadores, com todo o staff, com toda a direção do clube. Botafogo, né, desde que eu cheguei aqui, foi me apresentado como um clube, um ambiente familiar, né, e qualquer família você tem que dividir as responsabilidades, né, e as cobranças têm que serem feitas de maneira interna e não externamente, porque senão você perde o respeito das pessoas com que trabalha, e eu tenho por hábito cobrar e fazer as cobranças que são cabíveis diretamente às pessoas que têm que serem cobradas, para que a gente possa sim ainda dar uma resposta minimamente de energia, de proatividade para o último jogo, e também já pensando na próxima temporada. Temos que também já fazer um planejamento claro de fazer um balanço geral de antes da minha chegada e também depois que estou aqui, para já ter um direcionamento de elenco, de ideias, de objetivos para o próximo ano, né? E isso já começa agora, a gente não pode esperar terminar o torneio para começar a tomar esse tipo de atitude. Eu não acompanhei essa fala do Diego, e eu posso falar do Botafogo desde a minha chegada. Antes eu não posso falar nada a respeito do que se viveu. Então, desde a minha chegada não houve esse clima de oba-oba, até porque eu não ia permitir isso. E o Diego até esse momento foi muito profissional com a gente, trabalhou bastante. Teve uma lesão que atrapalhou, né, a utilização dele agora nos últimos jogos. Ele entrou no segundo tempo no Fortaleza e depois estava considerado para jogar contra o Santos e acabou sentindo uma lesão na véspera do jogo. Então, desde a minha chegada não houve esse clima. Se aconteceu antes, bom, aí eu não consigo falar a respeito disso. Mas conhecendo um pouco dos profissionais que aqui estavam, os treinadores que aqui passaram, eu não creio muito nisso. Eu creio que talvez tenha faltado um pouco de experiência para gerenciar esse momento, né? Porque o futebol ele é momentâneo, você tem que estar sempre bem, sempre criando meios de não ter uma zona de conforto natural. Hoje a gente cumpriu, acho que o 10º jogo sem vencer em sequência, mas isso não foi algo exclusivo do Botafogo. Se não estou equivocado, o Atlético Mineiro na temporada teve um momento que passou 10 jogos sem vencer também, e conseguiu passar por esse momento e reverter, e hoje, né, chega ainda na última rodada com chances matemáticas de título. Então faltou, quem sabe, essa experiência para esse elenco, para conseguir reverter esse momento, e eu espero que essa experiência que se passou agora sirva sim de lição para o próximo momento, para uma próxima temporada, para não se repita isso, e a partir daí também se consiga fazer com não só a equipe, mas o clube também evolua nesse sentido, se blinde um pouco mais o externo
e nunca se cria um ambiente como o Diego afirma que ocorreu em algum momento. É isso, meus amigos. Eu quero saber o que vocês acham a respeito desse oba-oba interno. Se vocês tiveram essa leitura que eu tô tendo aqui conversando com vocês, de que o Botafogo, os jogadores meio que não souberam lidar com as adversidades, algo que lá no Campeonato Carioca eles também não conseguiram, ou se realmente houve uma máscara dos jogadores, ficaram se achando acima do bem e do mal, começaram a pensar que eles eram melhores do que são. Tem esse ponto também, que a gente pode avaliar. Jogadores que eram trabalhadores, era um time de formiguinha que lutava pra caramba, e de repente jogadores começaram a pensar que eles eram acima do bem e do mal, que eles eram os melhores jogadores de futebol brasileiro. O Fogo tinha um bom elenco, em boa fase, jogadores jogando muita bola, e virou um arremedo de time. Então são essas duas visões que a gente pode ter a respeito do oba-oba. Ou os caras não souberam lidar com a adversidade, ou se os jogadores meteram aquela máscara, aquela marra, e acharem que eles eram acima do bem e do mal. Quero saber as respostas e as opiniões de vocês. Falem aqui embaixo. Tamo juntos, obrigado, fique com Deus. Volto ali por volta de 1h da tarde com o nosso almoço com o TF de hoje. Valeu, fui. Tamo junto sempre.